Bom, olá, eu sou o Césio Faria, da For Heavy Ops. Eu estou aqui com o meu time hoje, juntamente com o HubSpot, com o pessoal da HubSpot. No episódio de hoje do Brain Talks da For Heavy Ops, navegaremos pelo universo do CRM da HubSpot, sua poderosa ferramenta de inteligência artificial e a revolução do inbound marketing. Preparados para essa viagem? Vamos lá? Mas antes, todos já estão inscritos? Se ainda não, pessoal, se inscreva, deixe seu like, comente se achou algo importante e compartilhe com todo mundo, ok? Acesse também o QR Code que está aqui na tela da descrição para acompanhar todos os conteúdos do nosso blog. Então, estamos aqui, nós da For Heavy Ops, vamos se apresentar juntamente com o pessoal da HubSpot que está presente aqui. Gustavo, pode começar, por favor. Oi, pessoal. Sou Gustavo Gonçalves, sou um dos fundadores da For Heavy Ops. Atualmente sou o CEO e a gente vai tirar esses 40 minutos, 50 minutos para falar um pouco do que a gente tem feito para os nossos clientes em conjunto com o time do HubSpot para melhorar o desempenho deles em termos de crescimento de clientes e na manutenção também, né? Que isso é muito importante. Então, espero que vocês aproveitem aí. Bora lá, Fábio, fala um pouquinho de você. Tudo bem, gente? Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Fábio, trabalho na área de Sales também aqui da For Heavy Ops e vai ser um prazer bater esse papo com vocês, falar sobre a ferramenta, o potencial dela, um pouco de inbound e um pouco do sucesso dos nossos clientes. Vamos lá, Michel. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Michel Castano, eu trabalho no time do Césio aí com implementação de HubSpot para empresas. É isso, gente. Beleza, eu sou o Césio Faria, eu sou líder de implementação, sou do time do Michel. A gente trabalha com implementação de HubSpot em diversas empresas. Eu já tenho atendido aí, eu dei uma olhada na HubSpot, eu atendi já mais de 150 contas. Paula, seja bem-vinda, pessoal. A Paula é da HubSpot. Eu queria agradecer muito a Paula por estar aqui com a gente, trazer o conhecimento do lado de lá. Ou seja, nós da For Heavy Ops implementamos um sistema e nós estamos trazendo aqui o pessoal que é responsável pelo sistema que nós implementamos. Boa, Sérgio. Obrigada, equipe, pelo convite. Sou Paula Mendes, trabalho aqui na parte de canais da HubSpot. Meu cargo é Channel Account Manager. Trabalho com os nossos grandes parceiros do Brasil, tenho um pouco de histórico também na parte de implementação, onboarding. Achei legal o Sérgio falar aí de números, acho que é bacana pensar assim. Eu já participei de mais de 300 implementações também de HubSpot, então já vi muito caso de uso, muita gente buscando crescer com plataformas digitais, né, com tecnologia. E estou super feliz pelo convite, estou animada para falar aí sobre essas novidades em CRM e inteligência artificial. E obrigada aí, For Heavy Ops, pelo convite, parceiraços da gente no Brasil. Muito legal, muito obrigado aí. E, pessoal, vamos então pôr a mão na massa. Eu preparei um materialzinho que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E depois esse material também vai ficar para download aqui, tá? É só clicar aqui que vocês conseguem fazer o download desse material, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. A gente vai discutir 8 tópicos hoje sobre HubSpot CRM. Serão 8 tópicos discutidos aqui, tá? E aí a gente vai começar hoje, então, né, pessoal, com o CRM da HubSpot. E o que a gente vai falar? A gente vai falar hoje, dentro desses 8 tópicos, nós vamos falar do CRM da HubSpot, nós vamos falar de inteligência artificial, e também da força do inbound marketing, que é toda a teoria alavancada pelo sistema, tá? Beleza, vamos começar com o tópico de número 1, e aí eu vou ficar um pouco responsável por falar, mas os meus amigos aqui, os convidados, podem também discutir comigo o que vocês acham aí a respeito do universo da HubSpot, tá? Então, aqui no universo da HubSpot, o objetivo é trazer um pouco da trajetória da HubSpot e o conceito por trás do seu CRM, né? E como a HubSpot se tornou aí essa ferramenta referência em inbound marketing. E aí, pessoal, a gente parte de uma quebra aí de patamares, né? Então, antes, o CRM, ele era apenas uma ferramenta de vendas, ele era uma ferramenta
pontual, apenas para vendas. Hoje em dia, essa ferramenta ela ampliou aí, agora a gente pensa em negócios. Então, antigamente eu queria só uma compra, agora CRM, para alavancar negócios, tem relacionamento, tem troca de informação, tem nutrição, tem automação. Então, o CRM hoje, ele é como uma fonte de renda de negócios, tá? O HubSpot hoje em dia, e aí trazendo um pouco para quem não conhece muito do universo da HubSpot, trazer todo mundo para a mesma página, a HubSpot ela tem módulos aí e vocês podem comprar esses módulos separados. E nós temos aqui do nosso lado o Gustavo, que é o nosso líder de vendas aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre algum desses módulos, CMS Hub, Sales Hub, Service Hub, vocês podem clicar aqui, tá? E agendar uma reunião com o Gustavo, na qual o Gustavo pode explicar para vocês esses pacotes. Nós, da For Heavy Ops, temos clientes que compram pacotes individuais ou até mesmo têm todos os planos da HubSpot. Isso é muito legal, quando você tem todos os planos da HubSpot, você consegue criar aquele omnichannel que todo mundo busca aí no marketing digital, né? Então, falando um pouco sobre os produtos da HubSpot que ela oferece hoje, ela tem o CMS Hub, na qual você vai poder construir sites, páginas de blog, landing pages, você vai ter ali um universo construtor muito semelhante a outros players aqui, que são grandes também, mas que não têm tanta a desenvoltura que o HubSpot tem. Então, o CMS da HubSpot, ele é muito bom, ele é plug and play, e também ele consegue também, com arquivos de HTML ou JavaScript, você consegue também solidificar um pouco disso, caso os módulos ou templates da HubSpot não surtam efeito, né? Nós temos o Sérgio, sim. Desculpa, só te interromper um pouquinho, né? Para a gente, eu acho que o que eu gosto de falar para quando a gente tem a oportunidade de conversar com o cliente, né? Que a história de CRM, ela não é nova, ela já existe desde a década de 70, a gente tem alguns players mais antigos, mas a maioria dos CRMs até então, eles eram muito focados na parte de tecnologia e pouco na experiência do usuário, de quem opera, tá? Então, por que eu gosto de falar isso? Porque nós aqui na For Heavy a gente está nesse mercado já há uns 20 anos e a gente, antes de usar o HubSpot, a gente já implantou outros 5 produtos diferentes de mercado. E qual que era o problema que a gente tinha? É que a partir do momento que eu começo a fazer um setup ou fazia um setup de um CRM, isso levava muito tempo para ser implementado, porque levava tempo, e aí tempo custa dinheiro, porque é serviço de implementação, é serviço de integração, e uma vez feito essa integração, qualquer mudança que eu precisasse de fazer, ou que a gente precisasse de fazer para os nossos clientes, ela ficava muito onerosa em dinheiro e tempo, né? Então, já tem uns 5 anos que a gente conhece o HubSpot, 6, na verdade, desde 2017, foi a nossa primeira implantação, e o que chamou muita atenção para a gente é a facilidade, se comparado com os outros players que tem no mercado, de fazer esse setup. Porque a maioria dessas soluções hoje, elas são SaaS, né? Elas são software como serviço, o cliente paga desde o primeiro dia que ele está implantando. Então, se você demora 6 meses, 7 meses, 8 meses para fazer uma implementação, são 6 meses que você está pagando de solução e não está tendo retorno nenhum, né? Então, vocês que estão no time de implantação aqui, Michel e a Paula, a gente já consegue dar algum retorno para o cliente no primeira semana de implantação do HubSpot, porque se você coloca o tracking code lá no site, ele já começa a gerar lead. E aí já começa a ter um ganho, já começa a analisar o tráfego, né? Porque, como o Sérgio falou, é uma solução 360, então a gente consegue entender o cliente antes dele virar um lead, né? Então a gente com o tracking code a gente já começa a pegar informação de hábito de navegação antes dele preencher um formulário, e aí se ele preenche um formulário, a gente começa... Porque os CRMs tradicionais, eles funcionam muito a partir do momento que a pessoa vira um lead, né? Então ele foi lá num site, ou foi num evento, preencher um formulário. E aí você vai, dependendo da qualidade desse software, você vai ter e-mail, você vai ter SMS, você vai ter algumas interações.
Mas o HubSpot a gente começa a pegar ele já a partir do momento que ele entra no site, a partir do momento que ele já interage com a gente, e aí a gente começa a ter um histórico maior disso e trazer inteligência para o processo. Porque mais do que ferramenta, igual o Césio está falando, que é muito importante, o mais importante é a gente ter informação do comportamento de compra dos nossos clientes ou dos prospects que vão virar cliente e de recompra desses clientes para a gente criar inteligência em cima disso. E vocês vão ver durante a apresentação que o HubSpot hoje é a melhor opção para a gente em termos até de custo-benefício, se você comparar o que a gente faz em relação a outros, é muito mais barato, é muito mais fácil de manejar. Né? E aí tem um dinheiro que a maioria das pessoas não consegue enxergar, é que depois que você implanta, é aí que a brincadeira começa, né? É aí que a gente começa a entender qual que é esse hábito de navegação. E aí talvez o setup que a gente fez já não funciona mais para a realidade de hoje, então tem que ir lá e mexer. E o HubSpot é muito fácil, muito barato de fazer isso, porque a gente não tem que fazer programação, a gente não tem que codificar nada, é tudo em drag and drop. Então eu gosto de falar isso porque vai além do palpável da solução, né? Se a gente senta com outros players, você vê que tem a solução, tem essa funcionalidade. Beleza. Mas quanto que custa ou quanto que demora para eu fazer essa funcionalidade rodar? E se eu tiver que dar um cavalo de pau na operação inteira e jogar tudo no chão e fazer de novo? Quanto que isso vai me custar? Então tem esse dinheiro aí que costuma ser a cada R$1 gasto com solução é R$1 gasto em implantação. Então aí o pessoal faz as contas, né? Então se você gasta R$100 mil de plataforma, você vai gastar R$100 mil de implantação. E se você tiver que mudar de novo, é mais R$100 mil. Se você tiver que mudar de novo, é mais R$100 mil. E aí vai, né? Então não sei o que a Paula pode falar disso aí, né? Eu acho que Gustavo está perfeito, acho que a gente está muito alinhado nesse posicionamento. Uma coisa que eu acho bacana, pensando na comparação da HubSpot nessa trajetória dos CRMs tradicionais, é que a gente vê que o CRM tenta resolver pela gestão do cliente, né? Gestão do dado do cliente, e a gente tem clientes com jornadas cada vez mais complexas. E a HubSpot entra para ajudar a centralizar essa jornada, e o que muitas empresas tradicionais tentam fazer quando precisam resolver esse problema, né, de centralização da jornada, pegar o histórico ponta a ponta do cliente, ou elas vão ser soluções de ponta, que vão tratar só com marketing, ou só com vendas, ou só comunicação, ou só com atendimento, ou elas vão ser ferramentas que vão comprar vários softwares desses diferentes segmentos e integrar eles, que no final eles vão dar uma solução com várias ferramentas, só que são ferramentas que foram construídas em bases diferentes, UX diferente, né, interface totalmente diferente. A HubSpot é diferente porque ela tenta resolver, ou ela consegue resolver esse problema, trazendo tudo na mesma base. Então, a gente tem o nosso CRM como a nossa base única de informação, e esses hubs que o Sérgio estava comentando também, como features em cima do CRM, mas é uma única base de dados, e a HubSpot gosta de criar seus próprios produtos. Então, toda a nossa pesquisa e desenvolvimento dos nossos produtos entram para o nosso hub, e qualquer melhoria em marketing, vendas ou serviço, se eu coloco inteligência artificial dentro da minha ferramenta, eu vou melhorar todos os hubs. Se eu melhoro meus relatórios, eu melhoro todos os hubs. Se eu melhoro dados, eu melhoro todos os hubs. Então, o HubSpot é diferente nisso porque nós somos criadores. Tem até em algumas conversas, até do próprio Brian Halligan, que é o fundador, que ele fala, a gente é como a Apple. A gente gosta de criar, nós somos criadores. Então, é um pouco do posicionamento da HubSpot aí, também lutando contra esse mercado mais tradicional, difícil de usar, com ferramentas que se integram, mas que no final são bases diferentes, uso diferente. Então, a HubSpot ganha nesses pontos. Beleza, gente, acho que essa aqui é a discussão mesmo, acho que o HubSpot aqui, acho que ficou claro para todo mundo que ele consegue atender, né? Então, ele consegue atender desde o marketing, que eu costumo dizer para os clientes utilizando o Marketing Hub, você consegue atrair clientes. Para você atrair clientes, você precisa do CMS Hub, para você criar páginas, formulários para você receber esse cliente. Uma vez que esse cliente manifestou interesse em algum produto, entra o Sales Hub. O Sales Hub vai
vai nutrir esse cara o Sales Hub. Trabalha a oportunidade, né? O Sales Hub. Ele demonstra uma oportunidade de compra. E dentro do Sales Hub, tendo uma oportunidade de compra, nós temos ali tarefas, nós temos snippets, modelos, uma série de coisas que vai, junto com o Operation Hub, fazer a conversão dessas vendas maior. E aí, aumentar. E aí, no final disso tudo, se eu já gerei uma pessoa, depois essa pessoa se tornou um negócio, e ela virou um cliente, agora, de repente, ela pode querer abrir um chamado, ela pode ter alguma dúvida durante a operação, e aí tem o Service Hub. HubSpot, então, ele consegue atender a cadeia do início ao fim, desde que essa pessoa ela não era conhecida, até ela se transformar em um lead, até ela virar um negócio. Depois de virar um negócio, essa pessoa é impactada pelo CMS e pelo Operations Hub, e ela se torna um cliente, ela pode abrir um chamado, que é um ticket, que vai ser parte do Service Hub, tá? De novo, nós da ForHeavy conseguimos implementar módulos desses individuais e todos os módulos ao mesmo tempo. Essa é o grande trabalho aqui do nosso time de implementação. E o César, só para reforçar o que você já falou, tá? Mas assim, a pessoa, a empresa, ela pode comprar um módulo desse separado. Perfeito. Ela pode comprar isso separado, ela pode integrar com o WordPress que ela tem, com o site em PHP. Isso tudo é possível, tá? Sim. Mas o HubSpot não desenvolveu isso tudo à toa, porque as empresas, em determinadas fases do ciclo de vida do cliente, elas precisam de outras plataformas. Então, invariavelmente, ele vai ter um site em algum lugar, ele vai ter a parte de ferramenta de vendas em outro, ele vai ter... E o que o HubSpot fez é criar uma solução que tem isso tudo integrado e mais fácil de ser plug and play. Porque a gente que trabalha com isso vê que a grande dificuldade das empresas, quando tem um monte de sistemas separados, é fazer eles conversarem entre eles, né? Então, você gasta dinheiro com as ferramentas separadas e você gasta muito dinheiro e muito tempo tentando integrar essas ferramentas, que uma não integra com a outra, aí extrai os reportes de um relatório, extrai um Excel para fazer na mão. Isso. E aí, tempo é dinheiro, né? A gente fala assim, a gente via isso antes de conhecer o HubSpot, com clientes que tinham que extrair tudo na mão, criar um relatório, o relatório terminar e ficar pronto, já passou, aquela informação já não existe. Já mudou. Né? Então, é isso, mas o HubSpot tem isso tudo, pode ser comprado separado, pode ser plugado, vocês vão alguns cases que vocês vão ver mais para frente. Empresas começaram com uma parte separada e depois foram plugando, foram substituindo outras, mas acho que essa que é a vantagem, a ideia, e a gente consegue começar de acordo com a capacidade que o cliente tem de comprar, de implementar, de usar, né? Isso tudo vai além do financeiro, né? Nesse processo todo. Beleza, bora lá, Cezinha. Perfeito, Gustavo. Então, aqui a gente falou um pouco sobre o antes, como o CRM era engessado na parte de venda somente. Nós mostramos que o HubSpot ele é especializado em negócios. Para ele ser focado em negócios, ele tem um hub separados que vocês podem adquirir, tá? E aí a gente chega no final, que é o HubSpot. Então, o HubSpot, depois de ter desenvolvido esses módulos, o que ele oferece? Ele oferece uma ferramenta personalizável. Então, diferente de outros CRMs, de outros sistemas, onde você tem ali a estrutura, vamos dizer assim, de propriedades, quando eu falo propriedades, são campos, e aí campos são nome, e-mail, telefone, endereço, tudo isso é personalizável. Então, toda a estrutura do HubSpot, seja ela de contatos, de negócios, de tickets, de empresas, as atividades, tudo isso é personalizável. Então, eu tenho uma equipe que ela quer ver chamadas, a outra equipe quer ver tickets. Então, a gente consegue separar tudo isso através de uma disponibilidade de propriedades que vão aparecer ali do lado esquerdo, através de uma visualização por equipe ou através de uma visualização por usuário. Então, o HubSpot, a ferramenta, é altamente personalizável. Você vai selecionar ali o que você vai querer ver. Então, se você quiser criar um negócio, as propriedades que vão aparecer no card, como que a estrutura da informação se organiza, as colunas dentro do HubSpot, tudo isso é personalizado, tá? A ferramenta também, ela é conectada. Então, ela tem as APIs que ela já desenvolve com outros aplicativos.
ela tem uma API aberta também, que pode ser construída. Então, HubSpot ela é uma ferramenta conectável. E o último foco, ela é focada no cliente. Então, tudo que a HubSpot faz, igual a Paulinha falou, foi, cara, a gente quer construir algo que seja diferente para o cliente. Então, ela é focada no cliente para a conversão, tá? E aí, pessoal, a gente entra no segundo tema de hoje, que é os fundamentos do CRM da HubSpot. E aí eu já falei aqui um pouco sobre contatos, sobre negócios, sobre propriedades, sobre pipelines, sobre tickets. Então, o HubSpot ele se baseia em toda essa estrutura. Então, para fazer uma gestão correta de CRM, a gente começa do básico. Então, muitas vezes chega para a gente, ou um cliente que já tem a HubSpot, a gente precisa organizar, ou clientes novos, a gente parte do princípio de estrutural. Ok, os contatos, eles vão ter essas propriedades, os negócios essas. Clientes que já têm uma estrutura, quando chega para a gente percebe que tem muitas propriedades que são duplicadas, triplicadas para a mesma finalidade. Então, o processo de organização do CRM, ele vai de acordo com a estrutura que é a organização dos contatos e dos negócios, né? A automação de marketing, que são as réguas de nutrição. No marketing, régua de nutrição converte leads até virarem clientes. Fluxos de trabalho ajudam equipes de vendas no Sales Hub a fazer revezamento de propriedades por leads, a gerenciar as propriedades, os campos que vão ser aplicados lá, e a gente chega na parte de service, que é a parte de tickets. Então, a gente tem a parte de marketing, que é o contato, tudo organizado certinho, nós temos a automação, que vai nutrir esses contatos, nós temos a parte de vendas, tá? E aí eu separei para vocês aqui uma tela simples. Então, o básico da HubSpot é isso, é você ter uma tela de contato onde a estrutura de propriedade seja pertinente com o seu negócio, que os seus usuários finais visualizem isso, que a HubSpot é uma ferramenta americana, ela vem com as suas propriedades padrão, então o trabalho de uma equipe de implementação é entregar para uma equipe final, para o usuário final, as propriedades que ela vai ver, que são interessantes para o negócio dela, isso pertinentes ao contato, pertinentes ao negócio e pertinentes ao ticket. Então, a estrutura da HubSpot, por mais que ela tenha vários módulos, a gente consegue estruturar isso daí por propriedades, tá? Organizar a estrutura do CRM. E aí, como eu disse, que nós vamos ter fluxo de trabalho, listas, tudo isso vão ser relatórios. Toda essa inteligência macro do HubSpot, ela vai se basear nas propriedades que foram preenchidas. Então, exemplo, eu quero fazer um relatório sobre cargo, eu tenho que ter a propriedade cargo preenchida para eu puxar isso no relatório. Eu vou fazer uma lista. O que é uma lista? Dentro de 1 milhão de contatos, eu quero fazer um funil de só quem é do cargo, por exemplo, de Setup Manager, consigo fazer uma lista dessas pessoas, e aí dentro do HubSpot você consegue segmentar uma base, e aí o HubSpot é isso. A gente consegue segmentar as bases da HubSpot, tá? E organizar da melhor forma possível o HubSpot para que o que aconteça seja que as informações que você capte lá no formulário sejam as mesmas que apareçam na interface do usuário, ou ao criar um novo negócio ou um novo cliente, sejam as mesmas propriedades, sejam pertinentes para o meu negócio. Bom, aí, Fábio, eu queria que você, sobre o terceiro tema, que é a revolução do inbound marketing, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí da sua experiência, né, que você vem desde 2016, 2017 aí trabalhando, sofrendo com os modelos antigos de call center, tentando pôr na cabeça do pessoal que não pode fazer ligação para quem você não tem informação nenhuma. Mostra como que é a sua experiência. Eu queria até falar um pouquinho, dar um passo para trás, explicar um pouco do conceito de inbound marketing, que isso é o que faz com que um time de vendas faça a venda da forma como a venda mudou, né? Você não vende mais igual para todo mundo e nem a qualquer momento. Você não trata, por exemplo, a Paula como se ela estivesse na mesma jornada que o Césio. Então, entender um pouco sobre o inbound marketing faz com que a gente aprenda a
trabalhar melhor, né, técnicas de venda e operar nosso time comercial, né? Então, o que é inbound marketing? É um conjunto de técnicas que envolve a criação e compartilhamento de materiais específicos para um determinado público que vai ser impactado de acordo com a sua busca, né, seu comportamento na internet. O pilar mais importante, né, do HubSpot é o marketing de conteúdo, né, que trabalha a produção e distribuição de diversos materiais e materiais de qualidade, né? Não é, a pessoa tem que ver que aquilo faz sentido para o momento que ele está passando, né? Pode ser uma postagem de blog, pode ser uma postagem numa rede social onde você tem um link que você vai mandar, por exemplo, uma postagem do blog, e que ali, de repente, ele pode baixar um e-book para ele. Então, a gente acaba falando a coisa certa para as pessoas certas, para que elas vejam tua empresa, teu produto ou teu serviço, né? Esses consumidores se comunicam com a empresa, que vai entender, aí entra a questão do atendimento comercial, né? Uma vez que você tem um contato que ele está navegando, ele tem um comportamento de busca por uma dor, por uma necessidade, por uma urgência, e ele acaba encontrando o nosso site, nosso blog, deixa um cadastro ali, é aí que o time comercial inicialmente vai entender a necessidade dele, né? Para querer ajudá-los. Uma vez que você ajuda, você o encanta, né? Fazendo com que eles sigam ainda acompanhando tua marca, teu produto, seu serviço, e comprando e indicando até para terceiro, né? Então, inbound marketing é atrair, conquistar de forma ativa o público, né? Os leads mais qualificados, principalmente. Ele gera muito lead, mas a gente tenta entender, principalmente, e identificar os leads mais qualificados, né? E aí o marketing, time de marketing, que opera a ferramenta de marketing do HubSpot, ajuda muito o time de sales que opera o HubSpot, porque você consegue criar, como você falou, listas com base no comportamento, por exemplo, né? Existe uma pontuação onde, devido ao comportamento dele, eu vou entendendo quem são os mais qualificados, entregando esses caras para o time comercial, usar a inteligência artificial, por exemplo, para ele relacionar daqueles que são os seus clientes, o comportamento dele, e fazer uma comparação com aqueles que estão seguindo essa trajetória. E você entrega para o seu time comercial também essa turma que está tendo esse comportamento similar aos seus clientes que compram e que interagem com você. Então, não se trata de realizar ações para o público geral, é o que eu digo, né? Como o velho marketing faz. E sim, o inbound marketing foca os seus esforços em atrair as pessoas certas. Então, o Gustavo inicialmente falou duas coisas importantes que eu sempre vejo, que eu tenho nessa tela, né? Que quando a gente começa a acompanhar o comportamento da pessoa, quando ele acessa o nosso site, quando a gente coloca lá o código no site do nosso cliente, principalmente um cliente novo que entrou na casa, é mais ou menos essa fase de atração, né? Então, você tem site, blog, então o cara é um visitante, ele não é um lead, ele é um visitante. Então, nós criamos páginas inteligentes, né? Páginas de venda, páginas de, vamos dizer, um catalid, por exemplo, para converter esse visitante em um lead. E aí entra todo o trabalho de CRM, automação, régua de comunicação para a gente fechar negócio, e aí que ele entra no módulo de vendas, né, porque ele gera o negócio, e toda a sua etapa do negócio até a conclusão de uma compra, e depois o encantamento, né, que a gente continua conversando com esse contato até o fim de sua jornada, se Deus quiser, ainda muito longa, dependendo da quantidade de produtos e serviços que você oferece. E fazendo uma comparação com o outbound, né, com o inbound, o outbound ele é uma abordagem antiga, muito intrusiva de publicidade, né, o cara está o tempo inteiro bombardeando você em todos os canais que pode imaginar, e são práticas que você pode ver, assim, cai muito em spam, né? Muito disparo de e-mail, muito anúncio em mídia tradicional,
muito telemarketing ligando aquilo que eu falei, né? Tentando falar com a pessoa, tratando ela por igual, e aí, pô, você tem interesse em adquirir um produto? Cara, não é assim, né? Estante de venda, outdoor, né? São estratégias que envolvem muito uma comunicação unilateral, onde a marca envia a sua mensagem para o público amplo sem estabelecer um diálogo, né? Então, fazendo aqui um comparativo, né? O público é um público muito disperso do outbound, né? Quando a gente fala de outdoor, TV, né? Fala com diferentes pessoas, né? Já o inbound, por meio de técnicas que vamos chamar técnicas de SEO, a gente faz muita indexação de conteúdo, com muita palavra sendo indexada. Então, o material, o nosso material, o material que a gente produz, ele acaba sendo encontrado facilmente pelas pessoas, né, que têm interesse num produto ou serviço relacionado àquela palavra-chave que ele está buscando, né? A comunicação de outbound, ela é uma mão única, né? As pessoas simplesmente recebem a informação de maneira passiva. A comunicação já inbound, ela é de mão dupla, com as redes sociais, saque 2.0, o público... Alguém levantou a mão? Fábio, fui Alguém eu, quer fui eu, falar? fui eu. Não, não, Vamos lá, Gustavo. é só para completar. Gosto de trazer alguns exemplos assim, né? Então, um resumo que eu estava até explicando esses dias para uma pessoa que está querendo fazer vestibular, o que é marketing e tal, e aí falei do inbound também, é que dentro do que você já falou, mas resumindo, é que mudou o processo de compra das pessoas nos últimos 20 anos com o advento da internet, né? Antigamente, na nossa época, a gente ia procurar uma faculdade, ia procurar um carro, ia procurar qualquer coisa. A gente perguntava para os amigos ou perguntava para alguém que tinha aquele produto. A gente tinha que ir até as lojas, né, o ponto físico. Eu lá em Patinga, lá no interior, tinha que pegar o ônibus, ir lá na 28 de abril e sair rodando 3, 4 lojas para ver os tênis, experimentar os tênis e tal, pegar os preços, voltar para minha casa e falar para minha mãe, pô, mãe, tem esse tênis, mas na loja tal é tal. E ela pergunta, tem crediário? Não tem crediário? Aquelas coisas. Hoje em dia, com a questão da internet, principalmente aí falando de Brasil, do Google, né? Porque nos Estados Unidos ainda tem o Bing e tal, mas no Google, as pessoas vão no Google e perguntam assim, Air Jordan. E aí vai aparecer a loja que vende Air Jordan, vai aparecer algum blogueiro falando sobre o Air Jordan, sobre o modelo. Testando ele. Testando, calçando, um vídeo, XPTO. Então, é esse o modelo de compra das pessoas hoje para produtos e para serviços. Quem vai olhar uma O cara chega muito mais preparado, né? Quando ele vai conversar com o vendedor, às vezes ele sabe até mais. Isso. E ele pega essas informações de algum lugar, né? Então, o que o inbound marketing é? Eu criar conteúdos e criar informação sobre o meu produto, sobre o meu serviço, para eu atender uma dúvida desse cara. Quero um plano de saúde, quero um financiamento estudantil, quero comprar um carro. E aí ele vai buscar na internet. Então, as pessoas vão lá e perguntam qual o melhor lançamento de carro de luxo em 2024. Então, as marcas de luxo deveriam criar um tutorial, criar um vídeo, criar um test drive com alguém, que as pessoas vão... Esses conteúdos aparecem nessas buscas, e aí, para as pessoas acessarem o conteúdo, a gente pega o nome, pega o e-mail, pega um contato, e aí começa um relacionamento. E aí sai daquela publicidade outbound lá de massa, que eu falo o que eu quero, eu falo o atributo que eu quiser, eu vendo do jeito que eu quiser, e as pessoas escutam ou não, e passo para um outro modelo que eu respondo o que interessa para as pessoas. Então, o Fábio vai comprar um tênis baseado na durabilidade, no design, não sei o quê. O Gustavo vai comprar um mesmo tênis baseado em quem está usando, em quem está vestindo. E aí vai. Então, a gente vai pesquisar isso de formas diferentes. Então, eu tenho, enquanto empresa, criar conteúdos para responder essas perguntas. A hora que eu faço isso, eu ganho autoridade para me relacionar com a pessoa. E eu começo a relacionar,
E quando ela quiser comprar, ela vai comprar da gente, não é quando eu quero vender. Né? Então, muda essa relação. Então, o inbound, acho que o resumo é esse para mim, para passar para quem não entende muito bem, para quem não é muito da área, mas assim, cara, vamos ganhar autoridade para relacionar com o futuro comprador e quando ele quiser comprar, ele vai lembrar da gente. Exato. Né? Na prática, Então, hoje em dia, se você vai numa loja, você tende a comprar a opinião do vendedor. Quando você faz busca na internet, você tende a comprar a opinião do consumidor. Você vai para o que o consumidor acha melhor, não para o que o vendedor acha. Você quer ouvir a opinião das pessoas, o que elas falam. É que nem que você vai na Amazon e vai fazer uma compra, você vê quantas pessoas avaliaram, né? Quantas estrelas tem aquele produto. É muito sobre isso, né? Você pegar experiências, né, de pessoas e buscar opiniões. Né? É uma abordagem bem complexa e planejada, né? Focada na persona, né? Que é atrair, nutrir e converter leads qualificados, né? Resultando em consumidores satisfeitos e fiéis à marca. Eu tenho só mais um slide aqui que fala um pouco sobre isso, né? Então, num funil de venda, né, a gente tem ali topo de funil, que a gente fala sobre visitantes, né? A gente tem meio de funil, que já é um lead que expressou uma oportunidade, e a gente tem o fundo. Então, essa divisória, né, de topo, meio e fundo é importante principalmente porque a descoberta de uma marca ou de um produto é muito topo de funil, né? Quando as pessoas estão buscando uma solução para um problema, né, mas ainda elas não se decidiram comprar. Né? Elas fazem pesquisas para aprender mais sobre, né, para atrair potenciais clientes. É importante a gente criar conteúdos, né, que foi o que vocês falaram aí, e em diferentes canais de comunicação, usando muitas iscas digitais. Né? Esse conteúdo ele vai servir para educar e não para vender, evitando mencionar muito marca, essas coisas, né? E aí, meio de funil é quando existe o interesse já bem crescente, né? Então, é a fase de consideração, né, das pessoas, que as pessoas já compreenderam que ela tem um problema, elas estão buscando a maneira para resolver, é hora de oferecer aquele conteúdo mais rico, aquele e-book, uma videoaula, um webinar, por exemplo, né? Esses leads serão posteriormente trabalhados para se tornarem os clientes. E aí o fundo de funil, que é quando é a decisão de compra, né? Então, nesse estágio, eu já não acho interessante se a gente for gastar em falar com essa pessoa, fazer anúncio, é o dinheiro gasto, acaba gastando muito para querer convencer esse cara, sendo que esse cara nessa fase, ele já tem um shortlist, né? Do produto, onde ele vai comprar, de qual loja ele vai comprar, qual serviço vai ser. Então, já é uma fase de decisão crítica. É importante, nesse caso, né, se a gente está trabalhando esse contato, nutrindo ele durante sua jornada, aí que o conteúdo muda. O conteúdo ele vai deixar de ser aquele conteúdo mais informativo, ele vai ser um pouco mais persuasivo, né? Já vai trabalhar algum gatilho, por exemplo. Legal. Bom, então a gente falou um pouco sobre os conceitos da HubSpot, a gente falou um pouco sobre a metodologia, a gente falou sobre o que é o sistema HubSpot, e agora eu chamo a Paula para falar um pouco para a gente sobre a parte de novidade aí do HubSpot, né, que é a parte de inteligência artificial. Então, a gente tem aí a ascensão da inteligência artificial no cenário de CRM, a inteligência artificial do HubSpot já entrou em ação, né, a inteligência artificial da HubSpot ajuda na segmentação, na personalização, até mesmo na análise preditiva, né? E a gente fala um pouco, Paula, fala um pouco agora, então, sobre a interseção da inteligência artificial e o inbound marketing. Boa, Sérgio. Acho que legal a gente ter começado com esses outros conceitos, porque é tudo muito alinhado, né? No final, a gente está falando de metodologias e formas de compreender a jornada do consumidor, como que os comportamentos estão mudando ao longo do tempo. E hoje em dia a gente tem falado muito de inteligência artificial entrando para revolucionar mais uma vez
igual o computador, internet fizeram em algum momento, e igual a gente tem falado também de soluções mais pontuais, né? O inbound marketing revolucionou o marketing, o CRM nessa parte de tecnologia para os clientes. Então, a inteligência artificial entra muito também para trazer essas mudanças, e eu acho que mais rápido do que nunca, né? Eu acho que o que impressiona muito é a velocidade das mudanças. Mas sim, hoje em dia os clientes têm novos desafios e a inteligência artificial vai entrar muito para ajudar as nossas equipes de cara ao cliente a trabalhar com mais inteligência. Então, a gente trabalhava muito com informação, com dado, né? A gente está saindo da era da informação e dos dados para uma era de maior inteligência. Hoje todo mundo tem muito dado, a gente não consegue interpretar o que esses dados trazem para a gente, como que a gente pode melhorar a forma que a gente trabalha com esses dados. E eu acho que é onde a inteligência artificial pode ajudar na parte de produtividade. Então, falando um pouco de HubSpot, a gente identificou muito cedo que a inteligência artificial era algo que ia revolucionar mais uma vez o mundo, e a gente já começou a encontrar maneiras de casar inteligência artificial com CRM e com inbound marketing. E igual o HubSpot no passado, lá em 2014, quando a gente trouxe CRM, defendia que todas as empresas deveriam ter um bom CRM, hoje a gente defende que todas as empresas também deveriam ter a capacidade de usar inteligência artificial. Então, a gente trouxe muitos dessa inteligência para dentro do CRM. Então, como que a gente pode colocar isso em prática, né, quando a gente pensa no CRM e inteligência artificial? E se eu tivesse alguma ferramenta que conseguisse me explicar, de acordo com o padrão do meu ciclo de vendas agora, meu pipeline, meus negócios fechando, se eu vou fechar minha meta ou não? Quais são os negócios que estão em risco? Se conseguisse responder um cliente de maneira automática com base nas informações que eu tenho no meu site. Então, hoje eu tenho ali meu site com um tanto de dado, tenho o meu chat, que o chat consiga ler o meu site e responder uma pergunta de maneira automática. Então, são algumas maneiras que a gente pode pensar em inteligência artificial usando os dados do CRM. E o que é bacana? Tá, eu tenho um chat GPT, tenho o OpenAI, eu posso usar essas outras ferramentas de inteligência artificial e ter também inteligência. Posso. Só que a inteligência artificial dentro do seu CRM, ela tem 3 coisas que a inteligência artificial fora não tem, que é o contexto de tudo que você coloca ali dentro, o seu conteúdo, então ela tem informação sobre o seu blog, como você se comunica, qual tom você usa, e ela tem informação sobre os seus clientes. Então, é assim também que a gente vê inteligência artificial embutida em ferramentas específicas, também se destacando, porque elas vão ter contextos que uma inteligência artificial de fora não teria, né? Se eu acessasse um chat GPT, em vez de usar o ChatSpot, que é a ferramenta de inteligência artificial da HubSpot. Então, isso é um pouco de contexto aí sobre o CRM. Não sei se vocês querem completar alguma coisa, ou eu já posso falar também de alguns produtos novos aí. Eu acho que é isso mesmo, Paulo. Acho que até já puxa o link do que tem de novidade aí, o que foi apresentado no Inbound 2023, quais são as novidades da HubSpot, além da inteligência artificial, que eu acho que é o carro-chefe desse ano, né? Boa, sim. Eu acho que, começando por inteligência artificial também, só para todo mundo ter no radar aí quais foram os lançamentos, a HubSpot sempre lança coisas ao longo do ano. E no Inbound que a gente teve agora, que é o nosso maior evento anual em Boston, foi no comecinho de setembro, a gente faz um compilado de todo o posicionamento da HubSpot atualmente. Então, assim, só contando um pouco, Césio, da inteligência artificial, comentei, né? A inteligência artificial da HubSpot tem acesso a esse contexto, conteúdo e informação do seu cliente, que é muito bacana. A gente lançou várias ferramentas de assistente para ajudar tanto na parte do marketing quanto também na parte de vendas e pós-vendas. Então, uma das coisas mais bacanas, eu acho, que é a parte de geração de conteúdo mesmo. Então, a gente comentou do Marketing Hub, do CMS Hub. Na hora que eu entro para criar estão lançadas, mas ainda não estão homologadas, não é isso, Paulo? Eu mesmo estou tentando ver algumas novidades da HubSpot aqui no Brasil, ainda não consigo ver todas, é isso mesmo? Boa pergunta. Tem muita coisa que já está ao vivo para todos os clientes nos portais, mas tem alguns betas que são privados e alguns betas que são públicos. Então, clientes HubSpot escutando aí, acho que sempre vale a pena levantar a mão para o seu parceiro ou para o seu CS, né, seu gerente de sucesso,
caso você queira ter acesso a uma ferramenta que às vezes não está 100% disponível, mas está ao longo do final do ano a gente está soltando muita coisa em beta privado que o próprio cliente pode ir lá e se inscrever. Mas, por exemplo, essas que eu estou comentando agora, Sérgio, do conteúdo, de gerar conteúdo por dentro da própria HubSpot, sem precisar sair e usar um chat GPT, já está ali dentro. Então, eu uso ali um barra e peço, me dê 5 ideias de blog posts que eu posso criar sobre esse tema. Me gere uma meta-descrição que esteja dentro das recomendações de SEO. Então, tem várias coisas. Dessa forma. Exato. Esse é um outro muito bacana que lançou, que é o gerador de site, é o assistente para gerador de site, que é automático também. Então, tem alguns prompts, né? A inteligência artificial tem muito isso dos prompts, perguntando qual que é o seu segmento, qual que é o tom que você quer para o seu site, qual que é a maior funcionalidade do seu objetivo do seu site, e com esses prompts, esses inputs que você vai dando, ele cria um site para você em minutos. Então, isso foi algo super legal. Tem agora criador de imagem também. Então, se precisar criar uma imagem por dentro da HubSpot, tipo, estou fazendo um blog específico sobre inteligência artificial no ramo da saúde, e eu quero que tenha ali um computadorzinho com roupinha de médico. Eu posso jogar e pedir, criar uma imagem de um computador, de um bot com roupa de médico, e gera uma imagem para mim por dentro da HubSpot. Não preciso ficar indo no Shutterstock ou em qualquer outro banco de imagens para poder buscar. Bem legal. Exatamente, geração de imagem. Campanhas, tem um bem legal também de campanha, porque às vezes a gente fala, tá, eu tenho que criar um e-mail, uma landing page para a minha campanha. Mas às vezes tem muita coisa além disso. Eu tenho que criar um anúncio, eu tenho que criar publicação para Instagram, LinkedIn, Facebook. Então hoje a gente tem também um assistente de campanha, que eu também coloco os prompts do tom da minha campanha, e ele já gera um tanto de material para diferentes canais. Então, isso é bem bacana de assistente de campanha. Está bem legal. E os bots, que o bot foi até legal que quando eles anunciaram, eles brincaram assim, para usar o bot da HubSpot, o que você faz? Coloca um bot no seu site e pronto. Porque, normalmente, a gente tem que colocar o bot e fazer as ramificações do tipo, se o cliente fala essas 5 palavras-chave, responda essa informação. A gente precisa dizer para o bot o que essas ramificações, né, esses guias. Agora, com o chat da HubSpot, se você coloca ele no seu site, ele lê toda a informação que está disponível online. Então, seu site, seus blogs, suas central de conhecimento, se você tiver uma central informativa sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, e o bot responde as perguntas automaticamente com essas informações disponíveis no site. Então, isso também está muito legal, está na nossa versão do Service Hub, principalmente para ajudar a equipe de atendimento. Então, isso aí de AI, né? Eu sei que é o que todo mundo tem falado muito, mas a gente lançou também algumas coisas sobre o Sales Hub. Hoje a gente vê que, para a parte de vendas, a receita não é mais só contratar mais vendedor, ter mais ferramentas, enfiar o vendedor de um tanto de ferramenta e fazer o vendedor fazer um tanto de tarefa. Hoje a gente tem que ser um pouco... Né? A parte de prospecção. A gente quer mudar um pouco esse conceito, essa fórmula de vendas de mais. Agora a gente acha que tem que ter vendedores mais eficientes, ferramentas mais conectadas com informações e também tarefas mais certeiras. Então, hoje a HubSpot também trouxe várias novidades ali na parte do Sales Hub para ajudar os vendedores a melhorar, né, o uso do tempo deles. Então, tem a parte de prospecção, tem uma área dedicada para prospecção na HubSpot para centralizar atividades do pré-vendedor, SDR, BDR, como a gente fala no mercado. Tem um objeto novo, que é o objeto de leads. Então, antes a HubSpot trabalhava muito com contato. Agora tem um objeto novo chamado lead, que é para ajudar exatamente, quando que o contato passa de ser só um contato na minha base para um lead que eu estou aquecendo para passar para vendas. Então, tem um objeto novo aí dedicado para essas pessoas de pré-vendas, que é bem bacana. Tem várias informações sobre novos relatórios, mais de previsão também de vendas. Então, para o gerente de vendas fazer forecast, então falar, você vai bater a sua meta ou não? Qual é o ritmo que eu preciso para conseguir concluir minha meta do mês? Quais são os negócios que estão em risco? Então, tem algumas partes aí mais de inteligência para administração dos negócios que estão ali no seu funil de vendas para fechar.
Então, tanto a parte de previsão, quanto piscar ali prioridade, risco. E outra coisa que eu acho muito legal comentar é assistente de relatórios. Agora tem também inteligência artificial, mas ajuda todas as ferramentas, todas as equipes. Que eu faço uma pergunta para a HubSpot, eu vou criar um relatório, eu faço uma pergunta direcionada, tipo, quantos leads eu gerei no último mês? E com essa pergunta ele me gera um relatório. Então, relatórios que você não precisa ficar ali o tempo inteiro criando na mão, com perguntas e prompts, ele me gera um relatório. Então, tá aí a importância da inteligência artificial no CRM. Ele tem seus dados, ele consegue gerar algo tão embasado assim. E aí, por fim, que eu acho que são alguns bacanas também, do Service Hub, mais focado em equipes de atendimento, que a gente sabe que são equipes que trabalham muito com volume e que para eles qualquer minuto, hora do dia conta. A gente tem a parte de inteligência artificial para service, que eu pego ali um chat, uma troca de chat entre um cliente e um atendente. E eu quero fazer um resumo dessa conversa para eu passar para um atendente que está me substituindo. Pô, eu vou estar fora quinta-feira, o Sérgio precisa me substituir. Como que eu vou fazer um resumo de todos os meus tickets, todos os meus chamados abertos? Agora, a gente tem um prompt também dentro da parte de atendimento que fala resumir essa conversa. E ele lê a conversa inteira e resume. Então, isso é incrível para as equipes de atendimento. Ou eu preciso falar para o meu gerente o que está acontecendo nesse chamado. E outra coisa também é para responder mais rápido, né? Eu tenho ali o chat GPT, ou no caso, a inteligência artificial embedada na HubSpot, eu posso falar, responder essa pergunta usando informação desse link aqui. Ele vai lá e responde. E a gente fez um estudo que equipes que estão usando essas ferramentas de service na HubSpot estão economizando 2 horas por dia cada atendente. Imagina o que a gente pode fazer com 2 horas a mais que eu não uso no trabalho braçal para trazer novidade, né? Então, o que a gente fala, inteligência artificial não vai roubar o trabalho de ninguém, mas um atendente usando a inteligência artificial vai, porque ele vai ser muito mais produtivo, inovador do que eu que estou ali ainda tentando lutar, resistir a essa novidade, né? Enfim, tá bem bacana essa parte tanto das novidades dos hubs e a inteligência artificial embedada, que é aí uma das grandes vantagens de ter uma ferramenta construída pela mesma empresa. Tudo que a gente traz de novidade melhora vários pontos ali com o cliente. Então, são alguns dos meus highlights, mas tem muita coisa aí. Depois, se quiser, César, eu te passo. A gente tem um link, hubspot.com/new, de novo em inglês, e ali tem todas as novidades que a gente lançou esse ano. Nós podemos colocar o link aqui, aí quem quiser clicar pode clicar no link, tá? E aí, Paula, já absorvendo aí a sua informação, você já falou um pouco sobre a novidade, que é a inteligência artificial, você já disse das outras novidades, os outros lançamentos de 2023, aí que contemplou Sales, Service e até mesmo Marketing. E agora eu queria trazer para a gente, assim, o que vocês aí da HubSpot trazem de dicas? Dicas, eu digo para os nossos clientes, dicas, truques e melhores práticas. Eu e o Fábio, a gente deixa de dica para os nossos clientes, criem campanhas, organizem a informação, consumam a informação do Knowledge Base da HubSpot, enfim, pesquisem a timeline do cliente antes de fazer uma ligação. Você pode ali filtrar as atividades da timeline também. A gente, como parceiro da HubSpot, dá esse tipo de dica. O que vocês... usar as features, né, que estão disponíveis, como, por exemplo, na parte de sales, né, as chamadas, criar os documentos, upar no HubSpot esses documentos para que a gente saiba se o contato do nosso prospect está abrindo o documento, né? São muitas funcionalidades como modelo de e-mails, as sequências que estão disponíveis, mas a gente vê que, como é muita coisa e a pessoa acaba entrando em modo meio automático, ela vai deixando meio de lado, né? Então, são truques que a ferramenta que ele contrata está lá, né? E que na correria do dia a dia acaba deixando passar. Boa, Fábio. Eu acho que, assim, para trazer algo novo, porque eu acho que vocês, como grandes parceiros que a gente tem, vocês sabem muito sobre essas dicas do inbound, de produtividade de vendas, de operações de receita, mas para trazer um pouco, e até algo que a nossa CEO trouxe no inbound, que eu acho que é legal, por onde começar, né? Todo mundo
está escutando muito de AI, está escutando muito sobre essas inovações, e às vezes isso pode fazer a gente sentir um pouco congelado, né? Por onde eu começo. Então, ela trouxe 4 dicas que eu acho que pode ser legal para trazer também para os nossos ouvintes aqui. O primeiro é começar com bots. Então, é algo que está dentro das nossas ferramentas, é algo que também tem outras soluções no mercado que oferecem, mas se você já tem HubSpot, você tem bots. Então, começar com alguns bots mais de marketing, pensando em como qualificar um lead, fazer algumas perguntas iniciais, conseguir atender o seu lead logo no início para ele ter uma boa experiência. Então, colocar, nem que seja no seu site, já está perfeito, é um início, né? E essa parte também de suporte, que a gente também consegue fazer algum bot, e ainda mais se você tiver o Service Hub super inteligente para já responder as perguntas mais básicas, para a sua equipe conseguir focar nas perguntas que são mais complexas e que realmente a gente precisa de uma intervenção humana. Então, primeiro, começar com bots. Segundo, atualizar um pouco o conteúdo que você tem hoje. Então, eu não acredito que a AI vai substituir os trabalhos, né, de copywriters e tudo isso, mas hoje em dia a gente tem uma importância ainda maior para o conteúdo de qualidade. E a gente ainda não sabe exatamente como o SEO e ferramentas de busca vão punir conteúdo por AI, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que focar no tipo de conteúdo que a gente está criando. Então, trazer conteúdo com maior profundidade, com qualidade, com conexão, na hora de criar uma estratégia de SEO, ter uma conexão entre as palavras, ter uma conexão na campanha, isso vai... a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas com certeza vai ser beneficiado e vai ser reconhecido no futuro. Vai ficar cada vez mais importante. E também entender a intenção da audiência quando ela busca a sua marca. Quais são as perguntas que normalmente ela se faz? Quais são perguntas que ela pode fazer para o nosso bot? Porque se eu respondo essas perguntas no meu site, nos meus blog posts, eu estou dando material e alimento para o meu bot, para o meu chat no futuro, para a gente conseguir atender esse lead melhor. Então, pensar em conteúdo mais intencional. Quais são as perguntas que as pessoas se fazem? E também na parte de comunidade, quais são as pessoas que eu estou compartilhando em quais canais. Porque a inteligência artificial vai ajudar também a criar um conteúdo base, talvez o agente vai criar o conteúdo base, e a inteligência artificial vai ajudar a formatar esse conteúdo para vários canais. Para o LinkedIn, para o Instagram, para o Facebook. Então, ele vai otimizar isso. Então, pensar também nos canais e usar a inteligência artificial no nosso favor para adaptar conteúdos base. Eu acho que isso também é um ganho de produtividade enorme. Número 3, a gente fala sobre mudar essa fórmula de vendas. Na hora que eu estava falando sobre o Sales Hub, né, a gente pensar sempre em, para eu melhorar minha venda, a gente antes pensava em mais vendedor, mais ferramenta e mais atividade. Hoje isso não está funcionando, os vendedores estão ficando com muita atividade, eles não estão focando nas coisas que são importantes. Então, realmente mudar essa mentalidade dentro das equipes e pensar, eu não vou bombardear meu vendedor de tarefas. Quais são as tarefas que são essenciais? Quais são dados ou insights que eu posso dar para ele fazer uma interação com o cliente mais importante? Porque, no final, venda é muito relacionamento pessoal. E a HubSpot até fez uma pesquisa sobre isso, que 1/3 só do tempo dos vendedores estava sendo para desenvolver essas relações pessoais. O resto é ruído. Então, como que a gente aumenta esse 1/3 para 2/3? Para eles focarem mais em relacionamento, em buscar insights para conseguir trazer uma reunião de vendas interessante, inteligente, para melhorar a conversão. Então, focar mais nisso com seus vendedores e não só volume de atividade. E usar inteligência artificial para esses insights. E finalmente, assim, o quarto é mais focado em atendimento. Então, trazer mais proatividade no atendimento também com esses insights que a gente pode trazer dos clientes para fazer comunicações mais relevantes, fortalecer a conexão com os clientes a partir dessa inteligência. Então, assim, vou conversar com o cliente, usar a AI também para me faça um resumo sobre esse cliente. E aí a AI pode falar assim, esse cliente que você vai falar é da indústria tal, qual foi a última novidade no mercado que eles têm, qual que é uma notícia que está no mercado sobre eles. Então, usar também para trazer proatividade no seu atendimento e insights para a equipe de CS e suporte, que muitas vezes fica no reativo, né? Então, são algumas das dicas aí que eu acho que são legais para CRM e inteligência artificial. O próximo item que a gente vai falar aqui, pessoal, é sobre usabilidade, tá?
Então, nós temos empresas que, nossa carta de cliente, nós temos empresas já que combinaram CRM, inteligência artificial e inbound. E isso teve transformações notáveis no mercado, tá? Então, a jornada de sucesso, os obstáculos foram superados. Quando eu digo CRM e A inbound, isso o Gustavo vai falar um pouco mais para frente no próximo tópico, que é um case do nosso sucesso. Eu estou falando de empresas que estão utilizando o CRM da HubSpot, que esse CRM da HubSpot conversa com uma inteligência artificial, e aí eu vou te falar, exemplo, correção de prova, assinatura de documentos, pagamentos. Então, o HubSpot consegue falar com essas outras ferramentas e unir tudo isso com réguas de nutrição para que a usabilidade do HubSpot contemple CRM, inbound e inteligência artificial. E agora, Gustavo, eu trouxe o Gustavo aqui, que é o nosso CEO, para a gente falar um pouco sobre os cases de sucesso aqui da For Heavy Ops, tá? Então, nós temos alguns cases aqui, né, Gustavo? Queria que você falasse um pouco mais. Nós elencamos 4 aqui e eu gosto de falar que todos os cases que a gente tem são cases de sucesso, tá? Uns maiores, outros menores, mas a gente tem uma efetividade de implementação muito grande, né? Então, se a gente tinha um cliente que tinha um percentual de venda de 10 e hoje ele vende 12, a gente teve um crescimento, né? Então, mas a gente selecionou esses aqui e talvez a gente depois possa até chamar esses clientes para contar um pouco, cada um contar o seu case de verdade, porque nós temos uma questão de proteção de dados e tal, que a gente não pode abrir muita coisa, mas o cliente, às vezes, no bate-papo, ele consegue passar. Mas esses quatro clientes que a gente selecionou aqui são clientes emblemáticos, assim. Então, a gente tem uma SPM, né, que é a principal escola de propaganda e marketing da América Latina, é nosso cliente já há 4 anos. A gente começou lá só com o hub de marketing, depois a gente implementou o Sales e depois, por último, a gente implementou o Service. Então, no Service, por exemplo, a gente integrou com o sistema de... Volta a sua tela lá, Césio, ou então tira que está compartilhando aqui, tá? Isso. A gente integrou, por exemplo, com o aplicativo do aluno. Então, quando o aluno quer pedir uma segunda via do aprova, uma segunda via de um boleto, já abre um ticket para o setor responsável e todo o processo já está integrado. Então, o aluno consegue acompanhar aonde está o pedido dele, em quantos dias ele vai ser respondido. A secretaria já recebe isso automaticamente e a partir do momento que ela dá o despacho, ela já passa para a área seguinte. Então, a gente consegue ter tudo numa plataforma só. Então, quando o atendente do call center lá ou da secretaria abre o contato do aluno, ele consegue enxergar qual curso ele está matriculado, se ele está aprovado, se ele não está, qual semestre que ele vai renovar, se não vai renovar, qual foi o pedido dele. Então, você tem tudo na mão de quem está atendendo aquela pessoa, tá? A FMU é um outro exemplo de um case de sucesso, porque a gente pegou a FMU, ela não tinha nada, ela não tinha nenhum sistema implementado, só um RP, e a gente implantou tanto o Service para retenção de alunos, quanto o Sales e Marketing para captação de alunos em 4 meses. Então, quem é da área, quem já teve implantação de CRM, consegue imaginar uma instituição que tem mais de 60 mil alunos, que numa captação dela trabalha com mais de 1 milhão de lead, a gente conseguir implementar isso tudo com um sistema de inscrição que nós desenvolvemos, já integrado ao HubSpot, que gera lá as automações, seja de e-mail, seja de ligação, seja de tarefas de ligação, ou seja de SMS, ou seja de WhatsApp, por exemplo, né? Então, isso rodando, essa implantação tem 1 ano, vai inteirar 1 ano agora, né? Mas a gente conseguiu implementar isso em 4 meses e está rodando muito bem. O Sofisa é um banco que também tem um caso especial, porque eles compraram o HubSpot e já tinha tido uma implementação
e não estavam felizes com a plataforma, estavam pensando em cancelar a plataforma. Quem indicou a gente para o diretor de marketing do Sofisa foi a SPM, que era uma conversa entre eles um reclamando do HubSpot e o outro adorando o HubSpot. Eu falei, então você tem que chamar um parceiro que eu tenho, porque o que eu tenho resolve minha vida. E a gente foi lá, fez um diagnóstico e a gente reimplantou todo o processo. Né? Porque é isso, algumas coisas, a ferramenta sozinha ela não resolve. Se vocês não tiverem um parceiro que entenda do seu negócio e que te ajude a entender do negócio para fazer uma boa implantação, também não resolve. Né? E não ter um parceiro, ou não ter um suporte que consiga te ajudar a atualizar esses processos, porque CRM é vivo. Do mesmo jeito que a empresa ela é viva, né? Então a gente entra hoje, Michel, Césio, Fábio e todo o time de implantação fazem um mapa de como que está a empresa hoje e como nós vamos implantar. Mas daqui a um mês a empresa desenvolveu um produto novo, desenvolveu um processo novo, desenvolveu uma ação nova, ela precisa de refazer a implantação dela ou atualizar o que foi implantado. Porque senão aquela regra que foi combinada lá atrás, ela não funciona. Então, você ter uma solução que te dá essa flexibilidade de trocar o pneu com o carro andando, né, que é o que acontece, não vai funcionar seu processo de sistema de relacionamento com o cliente, com o candidato ou com o prospect, né, nome que for usado para o seu negócio. E a Blue também é outro caso interessante. A gente começou fazendo uma migração de RD Station para HubSpot de ferramenta de marketing. Depois a gente trouxe o Sales. E por último, agora, em menos de 2 meses, a gente migrou toda a plataforma de atendimento dele do Zendesk para o HubSpot. A gente deu suporte para o time lá. A gente pode marcar um case aí com o Vitor lá, se for o caso, se o pessoal gostar e quiser, que é uma migração completa do sistema de atendimento do Zendesk para o HubSpot, para a empresa ter uma visão 360 daquele cliente. Então, ele veio do marketing, ele virou conversão no sales, ele é um cliente e eu abro todas as chamadas de atendimento, todo o suporte que eu preciso para ele, num lugar só. Tá? Então, é isso. Passamos rápido, mas a gente pode fazer um só de case, ou cada um episódio com um case específico, tem muita história para contar, muito desafio, muito problema, e no final sairá na frente um resultado super bacana e o cliente satisfeito. E aí vocês viram aqui o exemplo de um cliente indicando para o outro, que é isso que a gente acredita, né? Mais do que vender, o pessoal, o Césio brincou que o maior vendedor de HubSpot, né? Na verdade... né, Gustavo? Mas, na verdade, não é a beleza aqui. Na verdade, é o trabalho que vocês, né, Césio, Michel e todo o time de implantação faz, porque eu basicamente tiro pedido. Eu não saio batendo na porta de todo mundo. As pessoas chegam para a gente porque toda empresa precisa gerar lead, nutrir lead, vender e manter cliente. Todas usam, em algum momento, algum sistema que deveria fazer o que o HubSpot faz. Só que o HubSpot hoje é a melhor solução que a gente tem do ponto de vista de custo-benefício, de implantação, de operação. Estão sempre evoluindo, né? Nosso trabalho aqui é enorme, porque a cada 6 meses temos que renovar a certificação, porque muda um negócio, uma feature nova, tararara. É um trabalho descomunal, mas no fim, para atender a necessidade que o cliente tem e que o mercado tem. Quem pauta essas evoluções são os clientes. Direto o cliente pede uma feature nova, a gente abre um chamado no HubSpot, eles vão ver naquela demanda de necessidade que o mercado vai tendo e vão lá e entregam a solução que atenda ao maior número de pessoas. Tá? Bom, pessoal, então é isso. O CRM da HubSpot, combinado com a força do inbound marketing e potencializado pela inteligência artificial, ele vai oferecer aí uma combinação poderosa para empresas de todos os tamanhos. E aí eu digo empresas grandes, empresas pequenas, empresas de todos os tamanhos, tá? Então, espero que esse Brain Talks ele tenha proporcionado aí insights valiosos para vocês, tá?
Se você não é cliente da For Heavy Ops, não tem uma conta na HubSpot, basta você clicar aqui e agendar uma reunião com o Gustavo. O Gustavo é o nosso líder de atendimento, que falou com vocês aqui agora. Vocês podem se reunir com ele e aí vocês podem se tornar, aí, abrir uma conta na HubSpot, se tornar cliente da For Heavy Ops. Foi dito aqui também no Brain Talks que nós da For Heavy Ops temos um serviço de diagnóstico grátis. Então, vai que você aí já tem uma conta da HubSpot, seja ela free, seja ela starter, você já tem a conta da sua empresa, você pode clicar aqui, você vai acessar a nossa landing page e vai fazer o pedido do seu diagnóstico, tá? A minha equipe de implementação, na qual eu sou líder, a gente vai fazer esse trabalho aqui, o Michel vai me apoiar nesse trabalho, e nós vamos fazer esse diagnóstico para vocês. É inteiramente grátis. Se eu não me engano, são 44 itens que nós analisamos da conta, do site, do tráfego, de contas de anúncio, de redes sociais, uma infinidade de itens que nós analisamos um por um, tá? E entregamos para vocês isso no final, com uma apresentação desse diagnóstico. Então, quem tiver interesse, clica aqui, já vai logo para a landing page e faça o seu pedido, tá? Queria pedir a todos vocês também que compartilhem esse material, deixem o like e façam a inscrição aqui no nosso canal, tanto do YouTube quanto do podcast. Continue conectado ao Brain Talks da For Heavy Ops para mais discussões inovadoras. E, é claro, compartilhe esse episódio com quem deseja, se aprofunde no mundo do CRM Inbound Marketing. Acesse o QR Code na tela do link de inscrição para entrar em contato e suporte, integrações de sistemas, relações com o cliente. Pessoal, muito obrigada pela participação, o papo foi muito enriquecedor, muito bom, e For Heavy Ops, obrigada aí pela parceria e pelo convite, fiquei super feliz. Valeu. Valeu, Paulinho. pessoal. Um abraço, obrigado, Valeu. viu? Show de bola. Tchau. Muito obrigado, gente. Valeu.